Sejam bem-vindos ao Ficção ou Fato, entre o real e o imaginário. E se você ainda não segue nosso podcast, não deixe de seguir e ativar as notificações, para não perder nenhum dos episódios que trazemos aqui. E hoje nós trouxemos um relato intrigante da doutora Helena Kraus, uma pesquisadora do Ártico que testemunhou eventos chocantes. Coloque seus fones de ouvido, pegue a sua pipoca, que nós iremos começar o novo episódio, A Estação Branca. Ficção ou fato, entre o real e o imaginário. Atenção! Os relatos que você está prestes a ouvir foram retirados de documentos confidenciais. Os nomes das pessoas envolvidas foram alterados para a proteção deles, ou para a sua proteção. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas. Meu nome é doutora Helena Kraus. Eu sou climatologista especializada no estudo de mudanças atmosféricas extremas e dediquei os últimos 15 anos da minha vida à ciência. Eu não acredito em histórias sobrenaturais, ou em mitos ou folclores. E sempre acreditei que qualquer coisa, por mais estranha que pareça, pode ser explicada com dados, hipóteses e experimentos bem conduzidos. Mas agora, ao reler o meu diário de campo daquela missão no Ártico, eu não consigo ignorar o que eu vi e o que eu senti. Era para ser uma simples temporada de 3 meses em uma estação de pesquisa remota, na ilha de Svalbard, ao norte da Noruega. Um local isolado, mas ideal para estudar as mudanças nos padrões climáticos causados pelo aquecimento global. Mas o que encontramos lá não pode ser medido com gráficos ou analisado por fórmulas. Eu hesitei em registrar isso, com medo de que ninguém acreditasse. Mas o silêncio também é perigoso, por isso, este é o meu relato. A estação de pesquisa ficava em uma extensão chamada a Planície Branca. Era uma região plana e desolada, com quilômetros de neve e gelo se estendendo até onde a vista alcançava. Não havia nada além de gelo quebrado e montes de neve. Mas o céu ali parecia diferente, sabe? Como se tivesse pesado, oprimindo a gente, sempre pronto a desabar. Haviam 5 pessoas na estação. Eu, o geólogo Dr. Matthias Riley, a bióloga doutora Sofia Martins, o engenheiro de campo Tobias Johnson e nosso piloto e responsável por logística, Eric Larsen. Estávamos ali para monitorar fenômenos climáticos, coletar amostras de gelo profundo e estudar a biodiversidade microscópica da região. No começo tudo parecia comum. Eric nos alertou sobre os perigos do inverno polar, das tempestades súbitas e da escuridão que duraria semanas. Ele também mencionou, quase como uma piada, que todos deveríamos evitar nos perder no gelo, pois as coisas que vivem no vazio não gostam de visitas. Todos nós rimos. Era só folclore, mas algo na sua expressão me incomodou. Acho que ele não estava brincando. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu na segunda semana que estávamos lá. Sofia e Matias estavam fora e estavam de equipamentos meteorológicos a cerca de 500 metros da estação. O radiotransmissor, então, captou um som estranho. Não era uma interferência comum, era algo ritmado, como um canto baixo. Quase humano, mas estava distorcido. Sofia me perguntou se tínhamos enviado mais alguém para fora, e eu respondi que não. Então a transmissão cortou abruptamente. Quando eles voltaram, estavam os 2 pálidos. Matias explicou que estavam ajustando os sensores e então viram algo no horizonte. Parecia uma pessoa, muito alta demais, ele disse. Sofia confirmou com um aceno e acrescentou: não se movia como uma pessoa, era estranho. Eric disse então que era apenas uma ilusão de ótica comum no Ártico. O gelo cria reflexos incomuns. Mas naquela noite, enquanto eu revisava os registros dos sensores, percebi que as temperaturas fora da estação haviam caído de maneira anormal, muito além do esperado. Era como se algo tivesse sugado o calor da região.
Na terceira semana, a situação só piorou. Durante uma tempestade de neve, perdemos o contato com os sensores externos. Eric e Tobias decidiram sair para consertá-los, contra minha recomendação. Quando voltaram, Tobias estava tremendo, não por frio, mas por medo. Ele contou que encontrou pegadas no gelo, pegadas humanas, com cerca de 3 metros de distância uma da outra. Isso não é possível, Matias respondeu, mas Tobias insistiu. Ele mesmo as mediu. Não era humano, doutor, eu sei o que eu vi. Naquela noite, ouvimos sons. Começou com um vento normal, mas logo virou algo muito maior. Um som baixo, gutural, que parecia vir de todos os lados. Parecia alguém tentando falar. Matias ficou na sala de controle monitorando os equipamentos, enquanto Eric e Sofia tentavam verificar se algo estava danificando a estrutura da estação. E eu fiquei no dormitório escrevendo no diário e tentando ignorar a sensação de que havia algo do lado de fora me observando pela janela. Então, as luzes piscaram. O rádio começou a transmitir estática, mas no meio do chiado havia uma voz. Não era uma língua que eu reconhecia, mas as palavras tinham um tom estranho, quase hipnótico. Quando entrei na sala de controle, avistei Matias parado em frente ao monitor. Ele estava imóvel e seus olhos arregalados. Helena, tem algo se movendo lá fora, ele sussurrou. Olhei para o monitor e senti o estômago afundar. No meio da tempestade, algo enorme caminhava pela planície. Era alto, muito mais alto do que qualquer ser humano, e suas formas não eram muito distintas, como uma sombra que se estendia e encolhia. Então, o mais assustador, ele parou. Ele olhou diretamente para a câmera. Matias desligou o monitor murmurando algo em norueguês que eu não entendi, mas parecia uma prece. De repente, ouvimos o som de algo batendo contra as paredes da estação. Era um ritmo constante, como se algo estivesse tentando entrar. Eric gritou para todos se reunirem na sala principal. Ele segurava uma arma, embora todos soubéssemos que não haveria utilidade. As batidas continuaram, e então pararam. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer som. Na manhã seguinte, a tempestade cessou, mas algo estava errado. Eric não estava em lugar nenhum. Procuramos por ele em todos os quartos, no refeitório, no depósito de suprimentos e nada. Quando finalmente saímos para procurar lá fora, avistamos pegadas. Elas começavam na porta da estação e seguiam por cerca de 50 metros antes de simplesmente desaparecerem. Não haviam sinais de luta, nem marcas indicando que ele poderia ter caído ou sido puxado. Apenas gelo liso, como se ele tivesse evaporado no ar. Matias insistiu que evacuássemos imediatamente, mas não havia como. O rádio ainda estava mudo e os ventos haviam danificado o único veículo que tínhamos. Estávamos presos, isolados e com o peso daquela ausência pairando sobre nós como uma sombra. Naquela noite, a sensação de algo nos observando ficou insuportável. Eu me sentia cercada, mesmo estando trancada dentro da estação. Era como se houvesse olhos em todas as direções, esperando apenas o momento certo de atacar. Foi Sofia quem encontrou o caderno de Eric. Estava caído no chão do dormitório dele, com páginas rasgadas e manchas que pareciam ser de gelo derretido, mas que tinham um cheiro estranho, quase metálico. As últimas anotações eram confusas, oscilando entre cálculos técnicos e frases desconexas. Eles estão aqui. Não são humanos, não são vivos. O vento carrega seus gritos. Matias tentou descartar aquilo como o delírio de alguém sob estresse extremo, mas eu sabia que ele também estava horrorizado. Ninguém mais mencionava o que vimos na câmera ou o que ouvimos durante a tempestade, mas todos carregavam aquele medo nos olhos. Então, aconteceu de novo. Era madrugada e eu estava tentando dormir quando ouvi as batidas na parede, as mesmas batidas. Me levantei devagar com o coração disparado e fui até a sala de controle. Matias estava lá, os olhos fixos no monitor. Ele está de volta, ele murmurou, sem sequer me olhar.
No monitor vimos a mesma figura que havíamos visto antes. Só que dessa vez ela estava mais perto da estação. A coisa não caminhava como humano, seus movimentos eram erráticos, como se fosse feito de fumaça ou água congelada, assumindo formas momentâneas antes de se distorcer novamente. Então algo mudou. Ela parou diante da câmera e lentamente inclinou a cabeça para o lado. Era como se estivesse nos encarando, nos estudando. "Desligue isso!" gritou Sofia entrando na sala. Mas antes que pudéssemos reagir, o monitor piscou e apagou sozinho. Foi quando ouvimos o som mais horrível que experimentei. Um uivo agudo e distorcido que parecia vir do gelo abaixo de nós, atravessando o chão como uma vibração. O som era tão intenso que eu me ajoelhei apertando as mãos contra os ouvidos, mas não adiantava. "Está tentando entrar", Tobias gritou, segurando a arma como se isso pudesse nos proteger. As luzes da estação piscaram e por um instante tudo ficou em silêncio novamente. Só podíamos ouvir nossas respirações ofegantes e o som distante do vento lá fora. Mas então, um estalo alto veio do teto, como se algo estivesse se movendo lá em cima. O pânico tomou conta. Matias queria que nos trancássemos no depósito. Sofia, ao contrário, achava que precisávamos sair dali, mesmo sem saber para onde ir. Eu fiquei parada, tentando entender o que estava acontecendo, mas era impossível, o medo era paralisante. Finalmente decidimos nos reunir no depósito, que era o local mais seguro. Trancamos a porta de aço e ficamos em silêncio, esperando. Por horas ouvimos os sons ao redor da estação, passos arrastados, batidas nas paredes e de vez em quando aquele uivo arrepiante. Então, tudo parou. Quando o sol finalmente apareceu, tímido e pálido no horizonte, saímos do depósito. A estação estava intacta, mas parecia mais fria, como se algo tivesse sugado toda a energia do lugar. Matias tentou reacender os geradores, mas eles estavam inutilizáveis, congelados por dentro de uma forma que desafia qualquer lógica. Do lado de fora, haviam novas pegadas. Elas não pareciam humanas, eram longas, finas, com marcas que lembravam garras, mas maiores do que qualquer animal conhecido. Elas circulavam a estação várias e várias vezes antes de desaparecerem em direção ao gelo infinito. Foi no quarto dia após o desaparecimento de Eric que a equipe de resgate chegou. Quando contávamos nossa versão dos eventos, eles nos olharam com uma descrença, mas algo nos olhos deles nos fizeram hesitar. Não era apenas uma dúvida, era medo, como se de algum modo eles já soubessem. Enquanto nos levavam de helicóptero, eu observei a estação ficando menor, perdida naquela vastidão branca. Tentei me convencer de que tudo tinha uma explicação racional. O isolamento, a pressão, talvez até alucinações coletivas. Mas então um dos membros da equipe de resgate, um homem mais velho, se virou para mim e sussurrou algo que ainda ecoou na minha mente. "Vocês tiveram sorte. Da próxima vez, o gelo não vai deixar testemunhas." Não perguntei o que ele quis dizer, eu não tive coragem. Quando chegamos ao continente, a empresa que financiava nossa pesquisa exigiu silêncio. Todos os dados foram confiscados e as nossas declarações arquivadas como inconclusivas. Sofia pediu demissão e Tobias desapareceu semanas depois, sem deixar rastro. Matias e eu seguimos nossas carreiras, mas ele nunca mais falou do que aconteceu. E eu? Bem, eu tentei esquecer, até agora. Ainda acordo no meio da noite com aquela sensação gélida de estar sendo observada. Em noites de inverno, quando o vento subia contra as janelas, eu juro que eu ouço aquele som de novo. O uivo baixo e gutural que não pertence a esse mundo. Alguns dizem que o Ártico é apenas gelo e vazio, mas eu sei a verdade. Existe algo lá, algo antigo, esperando pacientemente na vastidão branca. E quando a escuridão voltar a cobrir o gelo, ele virá novamente. E você, querido ouvinte, o que achou desse relato perturbador? Sentiu aquele frio na espinha? Então não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ama um bom mistério. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse conto e o que você espera para o próximo relato. E lembre-se, aqui no Ficção ou Fato, estamos sempre entre o real e o imaginário.